Olá, seja muito bem-vindo à nossa matéria de introdução teológica ao livro de Salmos da Escola Teológica Charles Spurgeon. Esse é nosso primeiro videoaula e eu quero apresentar para vocês um pouquinho da nossa matéria. E antes disso eu vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Se você já fez a matéria de introdução teológica ao Pentateuco ou de introdução teológica aos livros históricos, seja o módulo 1, módulo 2, você já me conhece um pouquinho. Eu sou o Thiago Abdala, sou professor aqui na Escola Teológica Charles Spurgeon e também ensino estudos bíblicos, especialmente o Antigo Testamento, em outros seminários, como a Grace School of Theology, e sou missionário do Instituto Missionário Palavra da Vida, onde leciono matérias associadas ou ligadas ao Antigo Testamento. Trabalhei como membro do Comitê de Tradução da Nova Versão Transformadora e atualmente estou trabalhando no Comitê de Revisão da Nova Versão Internacional, da NVI. Trabalhei na NVT e agora trabalhando na NVI. Sou casado com a Fabiana, minha esposa, com quem tenho duas filhinhas, a Catarina, a mais velha, e a Beatriz, a mais novinha. Durante 12 anos eu pastoreei a Igreja Batista Nova Esperança e atualmente tenho me dedicado ao treinamento teológico de missionários, mas também de líderes em geral, como vocês aqui na Escola Teológica Charles Spurgeon. Então, vamos falar um pouquinho da nossa matéria, dessa introdução teológica ao livro de Salmos, o que nós pretendemos alcançar com essa matéria, o que seria uma descrição dela. Então, você tem projetado aí a descrição que diz: um estudo expositivo de elementos introdutórios e da teologia bíblica dos hinos e orações do Antigo Israel em seu contexto histórico, cultural, literário e canônico. A nossa aula vai ser basicamente uma aula expositiva. Eu vou explicar nessas videoaulas vários elementos introdutórios da obra de Salmos. Vamos falar sobre como foi o processo de produção do livro, vamos falar sobre a organização dele, por que ele está organizado em 5 livros e como é que nós identificamos o fim de cada um desses 5 livros de Salmos. Vamos também falar sobre o título, falar sobre a questão das epígrafes que aparecem no início desses salmos, às vezes identificando, por exemplo, salmo como Salmo de Davi, Salmo de Asaf, Salmo dos filhos de Corá, como entender as notas históricas que aparecem nesses salmos. Podemos confiar nessas notas, podemos ver essas notas como parte do livro e, portanto, como canônicas. Vamos discutir todos esses pontos naquilo que nós estamos chamando de elementos introdutórios do livro. Ainda falando sobre os elementos introdutórios, a gente vai tocar em aspectos como os tipos literários que encontramos em Salmos, as chamadas Gattungen, ou a Gattung de Salmo, o tipo de Salmo, que pode ser um salmo de lamento do indivíduo, ou um salmo de lamento da comunidade, da nação. Nós podemos ter o louvor declarativo do indivíduo, ou louvor declarativo da nação, ou salmo de louvor descritivo, ou um salmo didático de natureza litúrgica, ou um salmo didático de natureza sapiencial. Vamos falar sobre esses vários tipos de salmos e como identificá-los. Isso é extremamente importante para a exegese, para o estudo, para a exposição do livro, e eu quero ajudá-los nesse processo de identificação dos tipos de salmos durante as nossas videoaulas. Vamos falar também sobre a teologia do livro de Salmos, Deus como Rei, Deus como aquele que é o grande soberano de toda a terra e é o soberano de Israel. E como essa soberania de Deus se desdobra ao longo do contexto canônico. Então vamos falar sobre aspectos históricos, culturais, literários e teológicos de Salmos. Históricos culturais, discutindo o provável Sinnenleben, o provável contexto em que alguns salmos foram compostos, discutindo essas notas históricas que eu já mencionei. Aspectos literários, tratando em especial dos tipos de salmos, dos tipos de hinos, que são tão importantes, e mostrando também a ligação dos Salmos com as demais obras das Escrituras, os demais livros das Escrituras, fazendo links canônicos teológicos. Quando nós olhamos para alguns temas que aparecem em Salmos, também aparecem em outros textos, sejam eles do Antigo, sejam do Novo Testamento.
Então, o propósito da nossa aula, conforme você tem descrito, é capacitar o aluno a compreender a mensagem e a teologia dos Salmos e a interpretar as unidades menores que fazem parte do livro, considerando os elementos característicos da poesia hebraica e da literatura sagrada. Você vai então entender qual é a mensagem principal dessa obra. Vai entender que a obra enfatiza Deus como o grande rei, que se apresenta como juiz justo, como senhor da aliança, como um pastor cuidadoso, como um guerreiro poderoso. Você também vai entender que existem elementos característicos dos hinos e como identificar esses hinos, como identificar essa poesia hebraica, seja ela cantada, seja ela orada, né? Porque os salmos nós temos não apenas canções, temos também orações, e nós temos essa mescla nessa grande composição que passou por um processo de séculos. Esse é um ponto que vamos tocar também, entender que os salmos individuais foram produzidos e mais na frente, apenas no período do Segundo Templo, no pós-exílio, é que foram inseridos numa grande coleção conhecida como o Livro de Salmos. Quais seriam então alguns objetivos da nossa matéria? O primeiro objetivo é identificar e desenvolver os temas teológicos característicos da literatura ínica na Bíblia hebraica. Quando a gente fala de literatura ínica, estamos falando basicamente do livro de Salmos. A gente poderia falar da literatura poética, mas a literatura poética envolve também os livros de sabedoria, que serão tratados num módulo mais adiante, em que teremos essa abordagem dos livros sapienciais. O nosso foco aqui é mais na literatura ínica, especificamente, então, o livro de Salmos. Falaremos também sobre como analisar exegeticamente os Salmos em seu contexto histórico e literário, como você deve tratar, por exemplo, os Salmos que não têm, às vezes, uma indicação histórica. A ausência dessa indicação histórica, de um contexto específico de vida, atrapalha a nossa interpretação ou não? Como é que nós devemos lidar com hinos, canções e orações? Como é que nós devemos abordar, por exemplo, o lamento de um indivíduo na perspectiva literária? Identificar o apelo inicial, que é tão característico do lamento do indivíduo, identificar o lamento propriamente dito, que descreve a dificuldade do salmista, os inimigos que se opõem a ele, Deus que está irado contra ele, a sua situação angustiosa física, seja de doença, seja de aflição, de angústia da alma, de uma alma atribulada. Então, nós temos essas características no lamento que são importantes para identificarmos o salmo como lamento, ou características daquilo que nós podemos chamar de louvor declarativo do indivíduo, quando ele então se apresenta no templo e compartilha com os seus irmãos de fé, com os seus irmãos do povo de Israel, o que Deus fez por ele, geralmente com uma conclamação, com um chamado a louvar, com uma retrospectiva, lembrando quando ele clamou, quando Deus o ajudou. Nós vamos falar sobre essas características, esses elementos que fazem parte dos tipos de salmos, para que sejamos capazes de identificar esses tipos e de expor esses salmos com uma fidelidade maior. Você vai perceber que a identificação dos tipos irá ajudá-lo no processo de expor, de explicar para as pessoas aquele salmo específico que vocês estudarão juntos. Além disso, também eu quero ajudar você a desenvolver aplicações que levem em conta o desenvolvimento dos temas teológicos de salmos ao longo do cânon. Então, em vez de extrapolarmos, às vezes, um salmo específico e fazermos ligações diretas, sem levar em conta o contexto histórico e literário, eu vou ajudar você a olhar para esse contexto histórico e literário e ver como nós podemos interpretar esse salmo à luz do restante do cânon. Então, embora os salmistas tivessem algumas promessas que são distintas daquelas promessas que nós, povos da nova aliança, esperamos hoje, nós podemos também nos apegar às promessas que Deus faz para a gente agora. No Novo Testamento, quais são as promessas, por exemplo, que Paulo descreve em Efésios 1, de 3 a 14. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer aplicações adequadas. Você não pode chegar no Salmo 24, como alguns estudiosos, como alguns teólogos do passado fizeram,
quando lá no Salmo 24, a partir do versículo 7, o salmista diz: abram-se, ó portas, abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E muitos diziam que era Jesus chegando no céu, Jesus ascendendo e chegando nos céus depois da sua ressurreição. Mas não era isso que o Salmo 24 tinha em mente. Então, como interpretar o Salmo 24 no seu contexto histórico e fazer aplicações adequadas? Como mostrar que a realidade da realeza de Deus tem impacto na nossa vida? Então, eu vou te ajudar nesse processo de entender como fazer aplicações adequadas dos Salmos para o povo de Deus no momento presente. Queria compartilhar com vocês também algumas literaturas, alguns livros, obras que são importantes para entendermos aspectos introdutórios e teológicos do livro de Salmos. Então, primeiro falando dos aspectos introdutórios, vocês vão perceber que alguns livros eu já indiquei em outros módulos, em outras matérias. É o caso, por exemplo, da introdução ao Antigo Testamento, do Lassor, do Hubbard e do Bush. Você tem aí a capa dele projetada. A parte de Salmos é bem interessante, ele descreve de maneira bem edificante, mas também de um modo que ajuda no processo de interpretação, especialmente quando fala dos tipos de salmos, assim como fazem o Tremper Longman e o Raymond Dillard. Eles também têm uma descrição bem legal de como nós devemos classificar, como nós devemos entender os salmos, as descrições, às vezes, de Deus poéticas que nós encontramos, como interpretar essas descrições, como elas estão associadas também ao mundo conceitual daquela época e como nós podemos fazer a ligação entre os Salmos e o Novo Testamento, né? E o cristão de hoje, a comunidade cristã, como ela deve viver os Salmos em nossos dias. Então, eu recomendo muito essas duas introduções, elas são bastante úteis. A introdução do Carlos Oswaldo, então, nem se fala, né? O Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, que agora foi publicado sob um novo título pela editora Ragnos como a estrutura literária do Antigo Testamento. Então lá você vai encontrar uma apresentação bem completa do livro de Salmos, da teologia de Salmos, muito interessante. Vale a pena consultar essa parte da estrutura literária do Antigo Testamento, novo título, do Carlos Oswaldo, e aprender um pouquinho sobre várias discussões introdutórias e uma síntese bem pertinente da teologia do livro. Eu também coloquei aí um livro em português que eu quero chamar a sua atenção, que é o livro Por que Devemos Cantar os Salmos, editado por três estudiosos, o Joel B., que é um deles, mas é muito interessante, tem uma parte, especialmente que trata da recepção de Salmos, que vai falar sobre como a igreja cristã lidou com o livro de Salmos ao longo da sua história, cantou os Salmos. Esse capítulo é extremamente proveitoso e eu encorajaria você a lê-lo com bastante cuidado. Ele vai desde a igreja antiga até os períodos mais recentes e vai mostrando sobre a importância de nós resgatarmos o uso dos salmos e até mesmo da teologia de salmos nos nossos louvores e nas nossas orações. Nós não precisamos cantar literalmente o que os salmos dizem, mas pelo menos deveríamos cantar a teologia, os ensinamentos, os temas que encontramos nesse livro. Terry Johnson, que é um dos editores desse livro, é quem escreve esse capítulo sobre a recepção do livro de Salmos, que eu recomendo muito. Leia esse trecho do livro, que vale muito a pena. O livro é excelente, mas esse trecho é fundamental. Além disso, eu quero recomendar duas obras. Se você lê em inglês, se você é capaz de fazer uma leitura em inglês, você tem esse título aí do Klaus Westermann. Klaus Westermann é um dos maiores especialistas no livro de Salmos, e ele tem esse livro que é o The Psalms, Structure, Content and Message. Esse livro apresenta uma descrição bem minuciosa, bem detalhada dos vários tipos de salmos. Ele faz análises bem extensas. É uma excelente introdução aos tipos literários dos salmos. Se você quer uma introdução completa, bem descritiva, inclusive o Carlos Oswaldo no Foco e Desenvolvimento, que agora é a estrutura literária do Antigo Testamento,
ele vai usar o Klaus Westermann para o seu capítulo de Salmos. Então ele vai fazer uma síntese daquilo que o Klaus Westermann detalha mais na sua obra. Vale a pena. E um outro livro que eu gostaria de indicar para vocês, um livro que eu gostei muito, achei muito acessível, claro, se você lê inglês também vai ajudar demais como uma introdução geral, que é esse livro do Bellinger, que traduzindo seria Salmos, um guia para estudar o saltério. Esse livro de capa alaranjada é muito bom também como uma introdução geral, então ele vai tocar em vários pontos introdutórios e vai te inserir nesse mundo dos Salmos. Além disso, eu quero indicar alguns comentários. Sem dúvida, os comentários em inglês são aqueles de maior destaque. O comentário do Joe Goldingay, da série da Baker, é excelente, é muito bom. Se você lê inglês, eu recomendo que você compre esse comentário do John Goldingay. É um dos comentários mais recentes que nós temos e muito completo. Você tem aí também o comentário da série Word Biblical Commentary, que foi escrito originalmente pelo Peter Craig, mas teve uma atualização em 2016 e o Marvin Tate também complementa, faz algumas atualizações que são super úteis, então eu recomendo muito. Eu gostei, já utilizei bastante esses dois comentários. Eu queria destacar aqui também um comentário da série que nós chamamos de Nikot, que é um comentário que foi produzido por 3 autores, pelo Jacobson, pela Tanner, pela Nance DeClass Walford. São excelentes autores, e você pode usar um comentário atualizadíssimo. Esse comentário da DeClass Walford, Jacobson e da Tanner é o que talvez tenha de mais atual entre os comentários bíblicos da série Nikot, que você vai ter projetado aí também. Além disso, o James Mays tem um bom comentário de Salmos com várias informações, uma análise estrutural bem pertinente, muitas vezes discutindo o contexto histórico de maneira extensiva. Vale a pena dar uma olhada no comentário dele. E em português nós temos o Alan Harman, que é um comentário mais completo, mais extenso do livro de Salmos, publicado pela editora Cultura Cristã, e o tradicional comentário do Derek Kidner, um velho conhecido já, se você usa comentários bíblicos, né? A série Cultura Bíblica de Edições Vida Nova tem o Derek Kidner como seu autor. Essa série, que é a série da Tyndale, já tem uma nova edição agora, produzida pelo Tramper Longman III. Quem sabe em breve nós teremos esse comentário também em português. Então esses dois comentários em português são bons, eles te ajudam, te dão uma noção legal sobre os Salmos. Claro que se você tiver o inglês, eu aconselharia o comentário do Joe Goldingay e o Nikot do Jacobson, da Tanner e da DeClass Walford, que é, eu diria, o mais completo e atualizado. Por fim, eu já mencionei algumas teologias do Antigo Testamento em outros módulos. Eu queria destacar dessas 4 que vocês estão encontrando aí, 2. A primeira, teologia do Antigo Testamento, editada pelo Roy Zuck. Tem um capítulo do Robert Chisholm que é fantástico. Se você tem essa obra, vale a pena lê-la. O capítulo de Salmos é um capítulo de 50 páginas completo, com várias informações, discute os salmos imprecatórios, discute os salmos messiânicos. Ele apresenta de maneira detalhada uma teologia de salmos que nós vamos trabalhar aqui seguindo o Chisholm, deixando que ele nos oriente, que ele nos dirige, nos ajude a entender essa ideia da realeza no livro de Salmos. E eu também indicaria o do Gerhard von Rad. O do Gerhard von Rad, ele é um texto mais curtinho na parte de Salmos, mas é bem interessante, bem pertinente e bem inspirador, inclusive, como teologia do Antigo Testamento. Por fim, não posso deixar de mencionar alguns livros mais específicos de Salmos. Você tem aí aquela série publicada pela Shed Publicações, escrita pelo Bruce Waltke e também pelo seu companheiro lá
lá no Regent College, que é o James Houston, né? Então os dois produziram uma série bem legal sobre salmos, trabalhando, cada série trabalha com um tipo específico, aliás, cada livro, né? A série é um todo, mas cada livro dessa série trabalha com um tipo específico de salmos. Então você tem um livro sobre os salmos como lamento cristão, em que o Bruce Waltke vai trabalhar mais a parte exegética e teológica no cânon do Salmo, e o James Houston vai trabalhar com a recepção do livro de Salmos, como aquele trecho específico, aquele salmo específico que está sendo analisado exegeticamente foi recebido pela igreja cristã, foi interpretado, foi estudado, foi utilizado. Então é uma série muito joia, vale a pena adquiri-la e te ajuda a entender como interpretar esses tipos específicos de salmos como louvor cristão, como adoração cristã, como lamento, e também entender o uso desses salmos específicos ao longo da história da igreja. Eu recomendo muito também os textos do Walter Brueggemann. O Walter Brueggemann se destaca na análise de salmos, ele é um dos maiores nomes hoje, e ele tem um livro que é esse, que seria traduzido em português como Espiritualidade dos Salmos. É um livrinho bem pequenininho, mas muito joia, onde ele trabalha com os conceitos de orientação, desorientação e reorientação nos salmos. Se você não sabe, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o que isso significa adiante quando falarmos sobre os tipos de salmos, e vale a pena comprar esse livro. Se você sabe inglês, é um livro que você vai ler numa sentada e bem completo, te introduz à obra de salmos, tá bom? Você tem também os Salmos e a Vida de Fé, do Walter Brueggemann, também um texto em inglês, que vai trabalhar especialmente com salmos de lamento. Especialmente os salmos de lamento, salmos de confiança serão o foco desse livro. Estou muito animado para estudarmos mais a fundo o livro de Salmos juntos e convido você então a participar dessa jornada. Aguardo você já a partir da nossa segunda videoaula.